Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é terça-feira, 1º de julho de 2025. E olha, o dia tá cheio, hein? Com certeza. Temos a agitação política lá em São Paulo, né? E aquela queda de braço que não acaba entre governo e Congresso. Pois é, e agora com o Supremo Tribunal Federal entrando na história por causa de imposto. Muita coisa acontecendo. Exato. E tem também novidade para o campo, dinheiro novo vindo aí. E também para a inclusão social, né? Carteira de motorista mais fácil, mais vaga para mulher em concurso. Isso. Na economia, parece que a incerteza deu uma trégua pelo menos um pouco. Dólar recuando, desemprego caindo. Alguns sinais positivos aqui dentro. Mas lá fora, a Europa continua sofrendo com aquele calorão, né? E os bancos centrais se reunindo para discutir o rumo da economia global. E claro, tem esporte. Time brasileiro avançando no Mundial, piloto brasileiro marcando ponto na Fórmula 1 depois de um tempo, vitórias no tênis, vôlei. Sem falar na tecnologia, né? Inteligência artificial com novidades, tanto boas quanto, desafios também. E aquele papo importante sobre inclusão no trabalho. É isso. Então, vamos organizar tudo isso. Entender o que está rolando de verdade. Vamos lá. Começando pela política, então. Ontem, teve aquela manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Juntou, dizem, umas 12 mil pessoas. E o discurso, pelo jeito, já foi com o olho lá em 2026, né? Falando em conseguir mais força no Congresso para mudar o destino do Brasil, como ele disse. Claramente um esforço para manter a base mobilizada, né? E falando em Congresso, A gente já emenda naquela disputa com o governo, que continua quente, depois que os parlamentares derrubaram o aumento do imposto sobre operações financeiras. o famoso IOF, né? Exato, o IOF. Aí o governo respondeu, liberando um monte de emendas parlamentares, né? Uma reação. Pois é, e agora essa briga pelo imposto foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Caiu com o ministro Alexandre de Moraes para relatar. Enquanto isso, o presidente Lula voltou a defender a ideia de que o Brasil precisa ter impostos mais justos. É um cabo de guerra constante. Totalmente. É um xadrez bem complicado, né? Liberar emenda é tipo assim, uma ferramenta conhecida para buscar apoio. Mas levar o IOF para a justiça mostra que o conflito entre os poderes está aceso mesmo. E o judiciário acaba sendo chamado para decidir uma questão fiscal super importante. Isso mexe com a arrecadação, com a relação Planalto-Congresso. Exatamente. Mas olha, enquanto isso rola, o governo anunciou umas coisas importantes em outras áreas. O Plano Safra 2025-2026, por exemplo. Ah, sim, ouvi falar. Valor recorde, né? Isso, 89 bilhões de reais para a agricultura familiar. É bastante dinheiro. E junto veio o lançamento do Pronara, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Interessante. Um foco no pequeno produtor e em sustentabilidade, parece? É a linha. E na parte social também teve novidade. Uma lei nova que vai usar grana de multa de trânsito para pagar a carteira de motorista de gente de baixa renda, que está no cadastro único. Poxa, isso pode ajudar muita gente a conseguir um emprego, né? Facilita a mobilidade. Sem dúvida. E ainda na inclusão, o Concurso Nacional Unificado de 2025 vai ter uma cota, metade das vagas da segunda fase reservadas para mulheres. Uma ação afirmativa bem direta para tentar diminuir a diferença de gênero no serviço público. Faz sentido. Sim. E para fechar a política, a Confederação Nacional de Municípios deu detalhes sobre um plano do governo para regularizar terras indígenas, mas com regras específicas lá sobre datas, processos na justiça. É um tema sempre delicado. Com certeza. Bom, e a economia? Você falou em sinais de melhora. Tivemos uma notícia boa da Fundação Getúlio Vargas. Aquele indicador que mede a incerteza da economia caiu bastante agora em junho. Deu uma aliviada. Ah, que bom, isso ajuda o clima geral, né? Ajuda. E o dólar também deu uma respirada. Fechou junho em 5,43 mais ou menos. Caiu quase 5% no mês. E o desemprego? Caiu também, foi para 6,2% em maio. E o número de gente trabalhando com carteira assinada bateu recorde. Isso é importante. Nossa, então menos incerteza, dólar mais calmo, mais emprego formal. Parece um cenário interno um pouquinho mais otimista, né? Um pouco mais, sim. Mas a gente sempre tem que olhar lá para fora, né? O cenário internacional.
E como tá lá fora? Você mencionou o calor na Europa. Pois é, a onda de calor continua forte por lá. Tem incêndio na Turquia, temperaturas passando dos 40 graus em vários países do sul europeu, bem complicado. Nossa. E ao mesmo tempo, lá em Portugal, começou o Fórum de Sintra, reúne os chefões dos bancos centrais do mundo todo, sabe? Para discutir juros, inflação, o futuro da economia global. Ah, é importante ficar de olho no que sai de lá, né? Sempre acaba respingando aqui. Com certeza. As decisões deles influenciam tudo. Mas vamos dar um giro rápido pelo esporte. Bora. No Mundial de Clubes, Fluminense e Palmeiras seguem firmes. O Flu ganhou da Inter de Milão ontem. Show. É verdade. Já o Botafogo e o Flamengo, infelizmente, deram adeus à competição. E o Endrick, hein? Já se apresentou lá no Real Madrid, nos Estados Unidos. Que legal pra ele. E no automobilismo tivemos uma notícia ótima. Sim, finalmente. O Gabriel Bortoleto quebrou aquele jejum brasileiro, né? Marcou os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Chegou em oitavo, lá no Grande Prêmio da Áustria. Fantástico. Boa, Gabriel. A gente estava precisando disso no F1 e no tênis. Também tivemos vitórias. Bia Haddad e João Fonseca começaram com o pé direito em Wimbledon. Passaram para a segunda rodada. Ótimo. E o vôlei masculino? O Brasil venceu a Polônia e assumiu a liderança da Liga das Nações. O time está voando. Maravilha. Agora, tecnologia. O que temos de novo? Olha, o Google lançou uma inteligência artificial nova, a AlphaGeno. A promessa é mostrar como o nosso DNA afeta a saúde. Bem ambicioso. Uau, interessante. E aqui no Brasil? Aqui foi regulamentado o uso de inteligência artificial em investigações criminais. Um passo importante, mas que traz discussões, claro. Imagino, porque tem os desafios, né? Segurança dos dados, falta de gente qualificada para lidar com isso tudo. Exatamente. São barreiras que a gente ainda precisa superar para usar a tecnologia de forma segura e eficaz. E falando em tecnologia e sociedade, teve uma pesquisa importante, né? Sim, mostrou que mais da metade dos trabalhadores brasileiros já viram ou sofreram com a falta de ações de verdade para incluir a comunidade LGBTQIAPN+, no trabalho. É um alerta sério para as empresas. Um ponto fundamental para a gente pensar em ambientes de trabalho mais justos, né? Com certeza. E rapidinho, ainda em tecnologia, tem rumor de um MacBook mais barato vindo por aí, talvez fim do ano, começo de 2026. E o Moto Tag, aquele rastreador da Motorola, ficou mais preciso com uma tecnologia nova na rede do Google. Bom saber. Para a gente fechar, vamos dar uma passada rápida por outras notícias que marcaram o dia. Vão sim. Infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher em São Paulo. No Rio, a polícia fez operação contra esse tipo de crime. Em São Paulo também, os furtos subiram em maio, mas os homicídios caíram. E um alerta importante para quem está em São Paulo. A Defesa Civil avisou sobre ventos fortes. Fiquem atentos. E uma última notícia, lá de Portugal. Eles prorrogaram de novo a validade de vistos e títulos de residência para estrangeiros, incluindo brasileiros. Agora vale até 30 de junho de 2025, por causa dos atrasos lá nos processos. Ufa, quanta coisa, hein? Um dia realmente cheio de informações em áreas bem diferentes. Mostra como tudo está conectado, né? Política, economia, sociedade, tecnologia. Exatamente. Bom, esse foi o Se Liga de hoje, tentando trazer para você as informações essenciais para começar o dia bem informado. A gente agradece demais a sua companhia. Fica, talvez, uma reflexão, né? Diante de tanta notícia, tanta mudança tecnológica, tanto desafio social que a gente comentou aqui, como é que a gente, individualmente e como sociedade, está conseguindo processar e responder a tudo isso? Boa pergunta para a gente pensar. Continue ligado aqui com a gente para mais informações e análises. Até a próxima!